Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoares, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas não eram escritos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir isso juntos? Meu Senhor e meu Deus. Nós estamos, irmãos e irmãs, mas antes, olha, se vocês quiserem se sentar, tem umas cadeirinhas aqui. Sentar aqui ou levar a cadeira para lá, como quiser. Também, se quiser ficar fazendo promessa de pé, né, pode ficar. Mas já passou o tempo de penitência, né? Pronto. Tem um solzinho para aquecer, que nunca se bronzear, fica na sua. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos todos vivendo as alegrias da Páscoa. Uma grande alegria, não é, Padre? Grandiosa alegria. Porque vã seria a nossa fé se acreditássemos em um Deus que não fosse todo-poderoso. Se acreditássemos em um Deus que não tivesse sido capaz de vencer a morte e ressuscitar. O nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus dos vivos, é o Deus da ressurreição. Mesmo tendo passado Jesus por sua entrega livre na cruz e tendo sido morto e sepultado, como celebrávamos 8 dias atrás, ressuscitou. Por isso, vivo e ressuscitado, presente em nosso meio. E a presença de Jesus em nosso meio, a presença do ressuscitado, exige de nós fé e, naturalmente, uma vida nova também. A presença de Cristo em nosso meio, primeira coisa, quer nos encher de paz. Não à toa, Jesus hoje no Evangelho entra naquele lugar onde os discípulos estavam reunidos e com medo,
por isso de portas fechadas, e diz: a paz esteja convosco. Quem tem Deus, quem busca trilhar o caminho que Cristo, ressuscitado, abriu para nós, vive em paz. Padre, mas tem tanta coisa que acontece em nossa vida que rouba a nossa paz, que quer tirar o nosso sossego, a nossa paciência. Eu sei, é verdade. Mas se temos Cristo, fazemos aquela experiência de fé que faz com que confiemos nele, esteja a vida harmoniosa, organizada ou um caos. Confiamos em Deus, porque Cristo vence, ressuscita justamente para tirar tudo aquilo que faz com que o nosso coração fique fechado. Jesus ressuscita, vence a morte e nos fala de sua ressurreição, para que não tenhamos o que tem medo, nem mesmo a morte, que tanto entristece, que tanto preocupa. Diante da morte, o cristão vive em paz, porque celebrando a Páscoa do Senhor, nos recordamos aquilo que São Francisco muito sabiamente percebeu, e que nós costumamos cantar naquela oração atribuída a ele: é morrendo que se vive para a vida eterna. Então a morte não é o fim, Jesus nos provou isso. A morte trata-se desse caminho de volta para onde viemos, Deus que deseja nos dar a paz. Jesus entra onde os discípulos estão. Jesus transmite a sua paz. Jesus transforma o coração de todos quantos têm fé. E aqui é que está, nesse domingo que nós chamamos de domingo da Divina Misericórdia, podemos e devemos recorrer a Deus, a sua misericórdia, e pedir a Ele o dom da fé. Sim, porque a fé, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, é dom dado por Deus. Nós podemos sim fazer a fé crescer, podemos pedir a Deus esta graça, nos esforçamos para crer mais, mesmo que não vejamos grandes feitos, extraordinários acontecimentos. Tentação essa que caiu em Tomé do Evangelho de hoje. Tomé, o Senhor apareceu, ele disse: eu não acredito, ele está vivo, eu não vi, só acredito vendo. Deus quis, 8 dias depois, aparecer a comunidade ali reunida, ainda estavam reunidos de portas fechadas, e aparecer novamente: vai, Tomé, sou eu, põe a mão. E Tomé faz aquela exclamação de fé bonita que nós começávamos a repetir há pouco: meu Senhor e meu Deus. E Jesus completa: olha, felizes os que crerem sem nunca terem visto. Todos nós que cremos sem ter visto o Senhor, felizes seremos, porque mesmo sem ter visto ou tocado, como fez Tomé, mas damos à nossa vida essa capacidade bonita de caminhar, continuar traçando o caminho da vida, a partir dessa coisinha tão pequenininha de se escrever, que a fé trouxe para letras, mas tão grandiosa e capaz de mover montanhas, como o próprio Jesus disse. Caminharmos com fé, caminharmos acreditando em Jesus, e não precisamos de prova, não, mas a ressurreição de Cristo, mas Ele ter vencido a morte, a nossa vida, alguém vai dizer, precisa de provas, precisa da ciência que estude, que valide, que dê uma palavra. Não. Se a ciência explicasse tudo acerca das questões que nós acreditamos, não se faria necessária a fé. Tornaria-se mais uma questão de matemática, no qual uma outra ciência comprova, por A mais B mais C, que é assim, desse jeito. E a fé, onde é que fica? Acreditar nas realidades invisíveis.
acreditar nas realidades que nós não apalpamos, que nós não tocamos, mas que existem, porque todos nós, por conta da nossa fé mesmo, já experimentamos esse Deus que vive, que venceu a morte e que hoje novamente, como fez no passado com os 12 e hoje conosco, mais de 12, aparece em nosso meio e diz: confie em mim. Eu sou o Senhor do tempo, da história, vencedor. Eu tudo posso. Eu venci a morte. Deixo-vos a minha paz. Fiquemos com o coração em paz e peçamos a Deus a graça de termos também a nossa vida transformada. Porque a gente não pode ter uma fé dissociada, separada da vida. Eu não posso, na igreja, ser essa pessoa que todo mundo gosta do padre. Eita, padre Paulo, beleza, é gente fina demais, a gente gosta tanto quando ele celebra com a gente, mas quando entrar no carro, sair, chegar em casa com outras pessoas, se na missa ser um padre aguado, amargurado, inconveniente, de contra-testemunho, isso se aplica a todos nós também. Eu não posso, na igreja, onde a fé fica mais evidente, ter uma postura e quando voltar para casa, com o marido, com os filhos, com o neto, com a esposa, o esposo, agir como que uma pessoa que não tem fé. Não. A fé nos transforma e faz com que tenhamos uma postura diferente. Sempre foi assim. Na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, nós vimos o autor bíblico nos dizendo como viviam os primeiros cristãos. Ninguém passava necessidade. Todos se reuniam na comunhão fraterna para rezar, para partilhar o pão, de outra forma, celebrar a Eucaristia. Todos se encontravam, partilhavam seus bens, colocavam em comum o que tinham, cada um conforme suas necessidades iam sendo ajudados, na simplicidade do coração. Para ser feliz não precisa de muito não. Claro, de fé, fundamental, e na simplicidade do coração e da vida, se temos fé, essa fé vai iluminando os nossos passos, a nossa vida, e vamos descobrindo o quanto é bom viver guiado pela fé. Por essa paz que Cristo ressuscitado nos oferece, pela certeza que no Evangelho de hoje, mais uma vez, ele repete para nós: serão felizes se em mim acreditarem. Acreditemos, pois, deixemos que Cristo nos transforme, amadureça a nossa fé e que nas pequenas coisas da vida tenhamos a sensibilidade, o olhar atento, o coração aberto para perceber Cristo e os sinais dele em nossa vida. Porque ele fala, porque ele dá os seus sinais, talvez não extraordinários da vida, mas tudo bem, mas ele repete para nós, precisamos nele acreditar, confiar e seguir. E vai chegar aquele dia, não sei quando, mas vai chegar, que quando partimos desse mundo, voltando para Deus, aí sim teremos a oportunidade, se você fizer tanta questão, de chegar perto do nosso Senhor e dizer: deixa eu tocar também, Senhor, na tua história, no teu coração, ferido pela lança, e certamente ele vai dizer: toca, Senhor. Agora somos uma só coisa, eu em ti e tu em mim. Essa é a nossa certeza. Esta é a alegria que a Páscoa faz surgir no nosso coração. Não caminhamos perdidos ou desorientados, sem rumo, mas caminhamos com Cristo à nossa frente, que nos ilumina, que deseja a nossa fé e uma vida transformada pela Páscoa que temos celebrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio